Dragon Ball GT não deveria ter acontecido. Ao menos a história não poderia ter sido do jeito que foi. E eu não estou apenas falando do fato de o anime ser bom ou ruim, e sim sobre um furo de roteiro que quebra praticamente toda a narrativa da série. E ela aparece logo no primeiro episódio. Olá, olá, senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Saiyajin Esquecido. E se você já curtiu o tema do vídeo, deixe aí nos comentários a sua opinião. Qual seria o furo de roteiro que praticamente impossibilitaria não somente o Dragon Ball GT, mas muito provavelmente também o Dragon Ball Daima? Porque se a gente parar pra pensar, o que tem logo no primeiro episódio? Pilaf, que consegue as super esferas do dragão, invoca o pai ou o avô do Shenlong, faz o pedido sem querer para que Goku voltasse a ser uma criança. Logo após isso, nós vemos a Pan voltando de um encontro frustrada, salvando Goku no assalto a banco. Depois disso, vemos o próprio Goku sendo sequestrado por dois criminosos. Beleza. Mas qual que é o problema disso? Esse é justamente o furo de roteiro que praticamente impede Dragon Ball de acontecer do jeito que aconteceu. Se nós voltarmos alguns anos antes na série, na luta contra o Kid Buu, quando eles invocam Porunga, Vegeta faz dois pedidos. O primeiro é que a Terra seja restaurada. Já o segundo é que sejam ressuscitadas as pessoas que morreram naquele dia do torneio de artes marciais, porém, que só fossem ressuscitadas pessoas boas. Ou seja, logo Pilaf não deveria ter sido ressuscitado. E, portanto, todas as coisas, toda a história de Dragon Ball GT não deveria existir, pois ela só acontece por um pedido dele. Mas você deve estar pensando, tá, mas o Vegeta que causou toda aquela destruição no torneio foi ressuscitado. Sim, mas nós temos alguns pontos de diferença. O Vegeta, apesar de tudo, já mostrava ser mais tranquilo, ter um coração já bom. Tanto que nas primeiras cenas dele na saga Buu, é justamente ele prometendo levar o Trunks ao parque de diversões. E ele mesmo disse essa frase icônica durante a luta contra Goku. Mas foi um método muito idiota! Eu só queria voltar a ser o que era antes! Eu queria voltar a ser o Saiyajin cruel e sem piedade a quem nada importava e queria ter uma luta perfeita! Eu me sentia repugnante. Pouco a pouco, sem perceber, fui fazendo parte de vocês e foi tendo uma vida comum e aborrecida. Como foi possível que eu, um guerreiro frio, formasse uma família? Eu achei que não tinha nada demais. Meu coração foi ficando mais calmo, até a Terra me pareceu um belo lugar para se viver. Por isso tive necessidade de pedir a Babidi que fizesse voltar a maldade que morava em meu coração. Então, quando ele se vale de Babidi, ele gostaria de voltar a ser um Saiyajin de sangue puro que não se importava com nada. Mas um pouco mais à frente na obra, nós já vemos essa mentalidade mudando novamente durante a luta contra o Buu, em que vemos aos poucos o Saiyajin não lutando apenas por si, mas também pelos outros. A tal ponto do próprio Shenlong considerar ele uma pessoa boa. Isso não acontece com Pilaf. Ele morre com essa ideia de conquistar o mundo e não tem tempo de mudá-la. Você quer ver outro furo de enredo? E olha só, esse não envolve somente o Dragon Ball GT, mas também afeta diretamente os eventos do Daima. Dabura. Sim, Dabura deveria ter sido ressuscitado por Porunga. Apesar de ter sido o rei do mundo das trevas, após a sua morte, como nós bem sabemos, houve a redenção dele. Tanto que ele foi parar no paraíso e se tornou uma pessoa completamente diferente do que ele é.
Então, aqui com esses dois desejos de Vegeta, nós temos dois furos de roteiro que praticamente invalidam ou ao menos colocam em xeque tanto o Dragon Ball GT quanto o Dragon Ball Daima. Pilaf não deveria ter sido ressuscitado, portanto, toda a viagem de Goku, Pan e Trunks ao longo de todo o universo não deveria ter acontecido. Não teriam conhecido Baby, Dr. Mill não conheceria Gero, e talvez o único evento do GT que não depende justamente da vinda de Pilaf seja o arco dos dragões malignos. E no caso do Daima, se Dagomar tivesse visto que Dabura ainda estava vivo, ele realmente teria saído do submundo? Acho pouco provável. Logo, praticamente todo o evento de Daima também não deveria ter acontecido. Mas claro, isso é só o que eu acho, isso é só a minha opinião e é o que eu entendi da obra. E você? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Valeu, falou, até a próxima.